Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson, professor de filosofia, e há pouco tempo aí para se realizar a prova de redação do Enem, resolvi trazer aqui algumas citações que podem ser bem chaves aí para você utilizar na sua prova de redação. Vamos comigo? A primeira citação é uma citação coringa que você pode usar praticamente em qualquer tema que venha a cair na sua prova de redação do Enem, que é a Constituição Federal de 1988. Então você pode começar ali na sua introdução, ou utilizando em algum dos seus parágrafos de desenvolvimento, o que se segue. De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, todos têm direito a. E aí você vai encaixar aí esse direito de acordo com o que o tema pede lá na sua redação, né? E depois você pode dizer que esse direito está sendo negado para a parcela da população que o tema se propõe, né? Porque o Estado não está cumprindo com aquilo que se propõe inicialmente, entendeu? Ainda continuando na temática de política, né, você pode utilizar o filósofo Platão, no que se segue, por exemplo. O filósofo Platão afirma que a política é a esfera para a realização do bem comum. Então, se a política é a realização do bem comum, tem que garantir os direitos a toda e qualquer parcela da população. Então, se o Estado está negando isso para uma parcela da população, isso, claro, de acordo com o tema proposto para a redação, você pode dizer que o Estado está ferindo esse princípio que já foi proposto lá na antiguidade pelo filósofo Platão. Agora, se o tema for alguma negligência por parte da educação, você pode muito bem se utilizar da máxima ali do dito pelo ativista Nelson Mandela, né? Então você pode dizer, de acordo com o político e ativista social Nelson Mandela, a educação é a maior arma que se pode usar para mudar o mundo, tá? Então nessa perspectiva você pode dizer que a educação ela possui um papel importante, mas que isso vem sendo negligenciado aí, deixando a população à mercê, né, de alguma coisa, enfim. Você pode casar isso com o tema proposto, né? Se isso for alguma parte, uma negligência por parte da esfera educacional, né? E aí depois você pode dizer que a culpa é do Ministério da Educação, que não investe, enfim, alguma coisa nesse sentido. Se o tema da redação for algo referente à negligência em relação a alguma minoria, alguma parcela da população, você pode utilizar muito bem do exemplo ali da Antiguidade Clássica, né? E aí você pode dizer, essa é uma citação um pouquinho mais longa, mas é muito fácil de se decorar, por exemplo. Na Antiguidade Clássica, especificamente em Atenas, o acesso à cidadania era restrito a uma pequena parcela da população. Que parcela era essa? Homens livres, filhos de pais atenienses e nascidos na cidade-estado polis, né? Então com isso você vai dizer que lá na Antiguidade Clássica, né, só uma pequena parcela da população era assistida. E isso pode continuar acontecendo agora, em pleno século XXI? Não. Então você vai dizer, se o tema for algo referente a essa proposta, de que nós estamos retrocedendo para a antiguidade clássica no que diz respeito à garantia de todos, né, todos os direitos a todas as parcelas da população. Nesse sentido, você pode estar dizendo que nós estamos regredindo, né? Então, para que isso não aconteça, é necessário que haja mudanças, né? Que tipo de mudanças? E aí você pode utilizar isso na sua proposta de intervenção. Ainda continuando nessa perspectiva de negacionismo do Estado em relação à garantia dos direitos aos cidadãos, né, você pode utilizar aí o sociólogo Zygmunt Bauman, né, porque ele vai falar sobre as instituições zumbis. Então você pode dizer o seguinte: segundo o sociólogo Zygmunt Bauman e sua tese sobre as instituições zumbis, os dias atuais são marcados pela fragilização das instituições sociais que perderam a capacidade de garantir os atributos que eles foram inicialmente propostos, né? Então nesse sentido você vai dizer que o Estado ou as instituições sociais, assim como proposto pelo filósofo, ou melhor, pelo sociólogo Zygmunt Bauman, eles estão perdendo a sua capacidade. Parece que tudo funciona no papel. Tudo funciona na lei, mas na prática isso não funciona. Então você pode dizer que o Estado está sendo, como o sociólogo afirmou, praticamente um zumbi, que parece que perdeu, né, que está perdendo a sua capacidade de garantir os direitos aos cidadãos. Por fim, e não menos importante, se você acha que o tema proposto ele é agravado ali, a situação é agravada por alguma coisa relacionada à mídia, ao silenciamento da mídia, você pode utilizar especificamente o sociólogo Karl Marx, né? Então é o seguinte, a tese do silenciamento do discurso proposta pelo sociólogo Karl Marx defende que alguns temas são omitidos na sociedade a fim de se ocultar as mazelas sociais. Então nesse sentido, a mídia propositalmente ela evita falar sobre alguns discursos, né? E com isso você pode dizer que pelo fato de não haver muito exposição do problema, exposição do tema referente a isso nas mídias sociais, seja na TV, seja, enfim, no rádio, em todo e qualquer tipo de mídia, então você pode utilizar esse argumento para dizer que o silenciamento em relação a esse tema provoca aí algumas coisas, né, alguns defeitos e algumas mazelas em relação a isso. Então a mídia silencia, não há uma discussão sobre isso e com isso a sociedade não é conscientizada acerca de alguns problemas inerentes à sociedade atual. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Foram apenas algumas proposições, eu sei que isso não encerra tudo, está em cima da hora já da prova de redação, mas espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Muito obrigado e até a próxima.